Agora na 106 FM, mensagens gravadas dos cultos do CI. Ministério Evangelismo Sem Fronteiras. Na Heitor Liberato 1326, Itajaí. Na 106 FM Gospel. Não há culto sem palavra de Deus, amém? Não há culto sem adoração, não há culto sem ouvirmos a palavra de Deus, pregarmos a palavra. Então você que trouxe Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 13, diz assim a palavra do Senhor: alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Amém? Todos estão me ouvindo bem? Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, nós entregamos, Senhor, este momento na Tua presença, Pai, sob o Teu controle. É o momento da Tua palavra, é o momento onde o Senhor fala conosco. Por isso te pedimos, Senhor, que tudo aquilo que for de acordo com a Tua palavra, Pai, fique aqui nos nossos corações. Tudo aquilo que não vier de Ti, Senhor, que caia por terra. Que os corações aqui, Senhor, encontrem lugar para a Tua palavra, e que a Tua palavra frutifique na vida de cada filho, de cada filha que aqui está nesta noite, Pai. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim para ele: nunca deixe morrer a criança dentro de você. Esse é o nosso desafio. Isso é o que o Senhor espera de nós. O desejo do Senhor é que dentro de nós permaneça viva uma criança. Ele vai dizer no texto que nós acabamos de ler que aquele que não for semelhante às crianças não entrará no reino de Deus. Quando a gente olha para o texto, a gente vê que o Senhor nos ensina a observar as crianças e a partir da observação delas aprender muito em relação àquilo que precisamos fazer. O texto aqui vai dizer que algumas pessoas levaram crianças até Jesus para que Jesus tocasse nelas. Eu quero aproveitar aqui parabenizar os pais que têm recebido do Senhor o entendimento que nós devemos instruir as nossas crianças no caminho em que elas devem andar. A palavra de Deus diz que quando nós instruímos os nossos filhos no caminho que eles devem andar, quando eles crescem, eles não se desviam deste caminho. Agora o texto aqui também nos faz pensar sobre aqueles que estão no mundo. As pessoas que não têm conhecimento de quem é Cristo, que não conhecem o Senhor, que não sabem quem é o Senhor. Jesus certa vez, ele disse: a quem compararei esta geração? Compararei essa geração a crianças, que ficam nas praças gritando umas às outras. Jesus estava falando que essa geração, a geração que nós vivemos, quando ele olha dos céus, muitos de nós, ele enxerga como crianças. E quando eu falo em relação a crianças, como Jesus Cristo está olhando, eu não estou falando da pureza, da inocência, da alegria, da liberdade que a criança tem, mas em relação às coisas espirituais. A palavra de Deus vai nos dizer que em relação às coisas do mundo, a perversidade e a maldade, nós devemos ser como crianças. Não deixar que aquilo que no mundo existe nos contamine. Mas em relação às coisas de Deus, eu e você devemos crescer, até chegarmos à maturidade e à estatura de varão perfeito. O Senhor espera de nós que nós cresçamos, que a gente desenvolva o crescimento, desenvolva a maturidade espiritual. Só que lá fora, quando nós olhamos para pessoas que estão no mundo,
muitas delas se comportam como crianças. Aqui eu estou falando, estou pregando o evangelho, estou pregando a palavra, e quando nós decidimos colocar as crianças aqui, nós fizemos isso propositalmente para nós entendermos como é que muita gente se comporta lá fora. Quando nós estamos pregando o evangelho, quando a igreja está passando na terra, a igreja está na terra para anunciar o evangelho, para anunciar a salvação. Só que muitos que ouvem o evangelho ou estão próximos daqueles que estão pregando, se comportam como crianças. Não estão prestando atenção, não estão entendendo, não estão tendo a noção exata do que está acontecendo. Pessoas que estão pecando, pessoas que estão errando, pessoas que estão falhando na vida, mas a verdade é que elas são como crianças. Não têm noção do perigo que estão enfrentando. Nós lá em casa estamos com um bebê de 7 meses, o Luca está ali, fez 7 meses ontem. E o Luca agora que aprendeu a engatinhar, só que ele só sabe engatinhar para trás, só anda para trás. E ele aprendeu a se virar na cama agora, no carrinho. Outro dia eu fiquei observando ele em 5 segundos, ele se virou do carrinho, ia descendo, ia tomando um tombo. Se eu não estou ali para segurá-lo, ele teria se machucado. Na cama, se deixar ele 1 minuto sozinho na cama, o risco dele cair e se machucar gravemente é grande. Por quê? Porque ele não tem noção do perigo, não tem consciência do risco que está correndo. E assim é, meu irmão e minha irmã, muitas pessoas que eu e você conhecemos. Assim são pessoas que eu e você conhecemos. Pessoas que caminham conosco, pessoas que fazem parte, quem sabe, da nossa família, pessoas que são amigos seus. E a maturidade espiritual, ela não está ligada à idade cronológica. A maturidade espiritual está ligada à experiência, à intimidade, o conhecimento de quem Deus é. O relacionamento com Deus é que nos dá maturidade espiritual. Tem casas que uma criança tem mais maturidade espiritual do que um adulto. Tem famílias que um jovem está servindo ao Senhor, está com Deus e os seus pais ainda não são convertidos. Existem casos que nós somos mais jovens, conhecemos mais a Deus do que os mais velhos da nossa família. Porque eles são imaturos, são como bebês, são como crianças que não sabem para onde vão. Agora o texto vai me dizer que alguns pegaram essas crianças pelas mãos e levaram até Jesus para que Jesus tocasse nelas. Essa é a responsabilidade minha e sua enquanto igreja. A responsabilidade da igreja neste momento, neste tempo, nessa geração, é de pegar pelas mãos aquelas crianças, aquelas pessoas que são imaturas, que não sabem para onde vão, que não sabem o que fazem, e levarmos essas pessoas até a presença do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque quem encontra com Jesus é tocado por Ele. E quem é tocado pelo Senhor Jesus, se tem uma doença, é curado. Se está preso, é liberto. Se tem algo em fracassado na sua vida, é restaurado. Nós, igreja, temos essa responsabilidade de levarmos pessoas até a presença do Senhor Jesus. E quando chegarmos com essas pessoas na presença do Mestre, elas serão tocadas por Ele, serão restauradas, serão alcançadas, serão libertas. O nome poderoso do Senhor Jesus Cristo muda a vida de todo aquele que tem um encontro com Ele. Agora, se eu e você não entendermos que o ID é para todos, o ID não é para o pastor somente, o ID não é só para a liderança, o ID não é só para quem toca no ministério de louvor. Jesus Cristo, quando foi aos céus, antes de ir, Ele disse aos seus discípulos: ide por todo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Tem alguém aqui que pode dizer que é discípulo do Senhor Jesus Cristo? O ID é para todos nós. O ID significa pegarmos pessoas que não sabem para onde vão e levarmos até a presença do Senhor Jesus Cristo para que Ele toque nestas vidas. Sabe qual é o resultado disso? Você leva para que Jesus toque e acaba sendo tocado também. Porque tudo que você faz pelo outro, o Senhor faz por você.
Tudo que você semeia, você colhe. Eu posso ver as pessoas, posso imaginar as pessoas levando aquelas crianças até o Senhor Jesus, Jesus tocando naquelas crianças, ali haviam pais, ali haviam avós, primos, tios, pessoas mais velhas, responsáveis por aquelas crianças, mas ele não somente tocava naquelas crianças, mas tocava também naqueles que levaram as crianças até ele. Quem aqui precisa de um toque do Senhor na sua vida? Quem precisa que o Senhor estenda a sua mão poderosa sobre a sua vida? Todos nós precisamos do toque do Senhor, do auxílio do Senhor, da ajuda do Senhor, de chegarmos mais próximo dEle, de podermos falar algo mais íntimo com o Senhor. Isso acontece quando eu e você cumprimos o ID. Muita gente não consegue avançar, algumas vidas não conseguem ter a presença do Senhor, não conseguem receber o toque de Deus, porque infelizmente estão de braços cruzados, vendo crianças se perdendo. Pessoas que precisam conhecer a Jesus Cristo, pessoas que precisam conhecer o Evangelho, e às vezes estamos de braços cruzados. Hoje é uma noite do Senhor descruzar os nossos braços, de nós refletirmos e olharmos para saber quem à nossa volta não tem maturidade, não tem conhecimento, não tem noção do risco que está correndo, mas se conhecer o Senhor Jesus Cristo, vai encontrar a salvação, a liberdade, a vida vai mudar, ele será tocado, ela será tocada, a sua vida será transformada, e glória a Deus pela vida sua, que tomou a atitude de levar pessoas até o Senhor Jesus Cristo. Função da igreja. Agora o texto é engraçado, o texto é interessante, que ele vai dizer que quando essas pessoas foram levar as crianças até Jesus Cristo, os discípulos repreenderam essas crianças. Os discípulos repreenderam aquelas pessoas. A Bíblia diz que eles repreendiam, porque infelizmente isso é o que acontece conosco muitas vezes. Tem muita gente que está de ferida, está parando a sua caminhada, está desistindo de chegar mais próximo do Mestre, levar pessoas até o Mestre, porque infelizmente quando elas chegam ou quando elas tentam chegar perto, aqueles que lhe impedem são os da alta patente, pessoas que estão mais próximas do Senhor Jesus, pessoas que caminham há mais tempo com o Senhor, pessoas que se julgam mais importantes ou maiores no reino de Deus do que aqueles que estão levando, não se preocupam em levar pessoas e ainda atrapalham quem está levando. Quanta gente que está ferida por causa da religião, quanta gente que está ferida por causa da religiosidade, quanta gente que não consegue avançar, que não consegue chegar mais próximo, que desistiu de levar pessoas, porque quando tentou levar, foi a religião que lhe prejudicou, foi a liderança muitas vezes, foram pessoas que eram referência e passaram a nos impedir de fazer a obra. Eu passei por isso quando comecei a obra. Pessoas que deveriam ser aqueles que deveriam me ajudar, eram os primeiros a prejudicar. Isso aconteceu. Mas eu quero dizer para você, se isso aconteceu na sua vida, não desista. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Permaneça querendo pregar o Evangelho com a vida que você vive. Fazer com que pessoas conheçam ao Senhor. Dar acesso às pessoas ao Senhor. Eu creio que aqueles homens, muitos deles chegaram lá feridos, machucados, mas chegaram lá, chegaram até a presença do Senhor, não deram ouvidos para aqueles que tentavam repreendê-los, mas decidiram chegar até o Senhor Jesus e foram tocados por Ele. Agora o que me chama a atenção, é que a Bíblia diz que Jesus, quando ficou sabendo disso, ficou indignado. Porque é isso que acontece, meu irmão. Eu fico imaginando o Senhor hoje ressurreto, olhando dos céus, e vendo o que tem acontecido na igreja nos últimos tempos. Quantos pastores, quantos cantores, quantos líderes, que ao invés de estarem mais próximos, ao invés de permitirem o acesso, ao invés de darem acesso às pessoas, são intocáveis, ficam distantes,
Quando o Senhor Jesus nos ensinou que quanto mais alto nós vamos, quanto maior nós chegamos, quanto maior é o lugar que nós chegamos, mais servos eu e você devemos ser. Mais dispostos a tocar e a ser tocado nós devemos estar. Mais acesso as pessoas devem ter a nós. Essa é a função da igreja. Dar acesso, ser acesso, permitir que as pessoas cheguem até o Senhor Jesus e não impedir. Jesus olhou e falou: não impeçam que as crianças cheguem até a mim. A igreja não está na terra para impedir ninguém de chegar até o Senhor Jesus Cristo. A igreja está na terra para receber todas as pessoas. Jesus tocava leprosos, Jesus tocava mendigos, Jesus tocava pecadores e publicanos, Jesus tocava todo tipo de gente que quisesse chegar mais próximo do Senhor. Elas tinham acesso a Ele, eram permitidas chegar a Ele, e quando tentavam impedir isso, Ele ficava indignado, como Ele fica com a igreja que hoje fecha a porta para aquele que quer entrar. Não importa quem você seja, não importa de onde você veio, não importa o que você passou para chegar até aqui, não importa o que a sociedade fala de você, o que importa é que se você chegou aqui para tocar o Senhor Jesus, para ser tocado por Ele, hoje é uma noite onde Ele vai abrir os braços para você, vai te receber como um pai que recebe um filho com alegria, vai mudar a sua história, vai limpar o seu nome, vai te transformar, vai te justificar, e nenhuma condenação mais há para a sua vida, se você tão somente recebê-lo nessa noite. Essa é a nossa função. Certa vez João olhou para Jesus, porque Jesus foi menosprezado em Samaria. João olhou para Jesus e falou: Jesus, queres que eu faça descer fogo do céu para destruir esse povo? Jesus olhou para eles e repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espírito vocês são. O Filho do Homem não veio para condenar os homens, mas veio para salvá-los. Salvar, libertar. Quando Jesus restaurou a vida de Mateus, Mateus era um publicano. Sabe o que era um publicano para o povo judeu? Era um bandido, era um ladrão. E Mateus era um publicano, e Jesus foi lá e olhou para Mateus e disse assim: Mateus, larga a tua vida e me segue. Mateus largou tudo, seguiu, e sabe o que Mateus fez? Uma festa. Porque é isso que devemos fazer quando o Senhor muda a nossa vida: celebre, festeja. Mateus fez uma festa, e quem é que estava na festa? Os amigos dele. Quem eram os amigos dele? Publicanos e pecadores. Aí veio a religião, olhou para Jesus, olhou para os discípulos e falou: o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? E aí Jesus olhou para eles e disse, parece que eu posso imaginar Jesus com certo tom de ironia, dizendo: não são os sãos que precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Essa é a função da igreja: abraçar, receber, deixar com que as pessoas tenham acesso, ser uma igreja que estende a mão, uma igreja que não aponta os dedos, ser uma igreja que abraça, uma igreja que inclui, uma igreja que não exclui, uma igreja que recebe, uma igreja que não coloca para fora, uma igreja que está aberta para que todo aquele que queira tocar no Senhor Jesus possa ter acesso ao Mestre, encontrar-se com Ele e ter a sua vida transformada. Jesus olhou e falou: aquele que quiser entrar no reino de Deus deve tornar-se semelhante às crianças. Todo aquele que quiser receber o reino de Deus deve ser semelhante. Ele falou a elas. A elas quem? As crianças. Hoje eu fiquei analisando o meu filho Bernardo, o Luca, as crianças. Quando nós olhamos para essas crianças, nós vemos nelas muitas virtudes que nos ensinam. Por que a palavra de Deus diz que os filhos são uma herança do Senhor, um presente que Ele nos dá? Porque o Senhor é aquele que nos ensina, e através dos nossos filhos nós aprendemos muito sobre o reino de Deus. A sua responsabilidade e a minha responsabilidade é ensiná-los
a caminhar nessa terra como homens e mulheres com caráter cristão, que serão mais do que vencedores nessa terra. É a responsabilidade. Instrua o menino no caminho que ele deve andar. Agora, aquilo que precisamos aprender sobre os céus, o Senhor usa os nossos filhos para nos ensinar. Basta a gente analisar, basta a gente perceber, basta a gente prestar atenção neles. Várias características, uma delas, quando a gente olha para as crianças, uma das características se chama pureza. Uma criança é pura de coração. Uma criança não contamina o seu coração. Uma criança não olha o mundo com malícia. Uma criança procura purificar, mantém o seu coração naturalmente puro. E é isso que eu e você precisamos ter como entendimento para podermos chegar e ter acesso ao reino de Deus, guardar o nosso coração puro. Jesus Cristo falou: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Alguém aqui quer ver o Senhor? Alguém aqui quer se encontrar com o Senhor? Foi Jesus quem falou: bem-aventurados os puros de coração. E aí, como é que a gente purifica o nosso coração? Paulo escreve: não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Coração na Bíblia significa mente. Nós purificamos o nosso coração ou mantemos o nosso coração puro pelos nossos sentidos. Aquilo que tocamos, aquilo que ouvimos, aquilo que vemos, aquilo que falamos. Tudo isso é responsável, os nossos sentidos são responsáveis por purificar ou contaminar o nosso coração. Jesus Cristo certa vez falou: se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Aquilo que eu enxergo, aquilo que eu vejo, determina quem eu serei. Por isso que eu e você temos que cuidar com muita coisa que a gente vê. Por isso que eu e você temos que cuidar com rede social, por exemplo, que é uma bênção, se souber usar. Mas quanta gente tem contaminado o seu coração, a sua mente, por conta daquilo que tem visto em Facebook, em WhatsApp e tantas outras coisas. Purifique o teu coração. Purifique a tua mente, mudando aquilo que você tem se alimentado. Porque quando o teu coração estiver puro, o Espírito Santo de Deus é puro. Quando eu e você estivermos na presença do Senhor, procurando santificar-se, na presença do Senhor, dia após dia, nós começaremos a viver experiências com o Senhor, que nos levam a lugares maiores, mais altos, intimidade com o Senhor, uma vida de presença e de relacionamento com Deus, que vai nos levar a viver o avivamento. Eu creio, eu clamo, eu oro, eu espero por um avivamento na nossa nação, por um avivamento na nossa geração, e um avivamento vem quando nós mudamos a nossa forma de enxergar as coisas. A minha mente, ela processa aquilo que eu vejo, de acordo com o conteúdo que eu tenho dentro de mim. Aquilo que está dentro de mim, quando eu enxergo as coisas, a minha mente processa aquilo que eu vejo, de acordo com aquilo que está dentro de mim. Você pode reparar, que para a pessoa que é mentirosa, todo mundo é mentiroso. Para quem é adúltero, todo mundo é adúltero. Para quem é ladrão, todo mundo é ladrão. Todo mundo ele olha com essa visão. Por quê? Porque dentro dele, o coração dele está desse jeito. Paulo escreveu a Tito dizendo: para os puros, todas as coisas são puras. Mas para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a sua mente, quanto a sua consciência estão corrompidas. Muda aquilo que você está enxergando. Muda aquilo que você está vendo. Por que tem tanta gente desesperada? Tanta gente apavorada? Porque liga na televisão, é só crise, é só derrota, é só problema, é só desilusão, é dólar, está preocupado com o dólar a 4 e pouco, mas não tem $1 na carteira e está preocupado com dólar. O cara trabalha com dólar, tem dólar na carteira, está preocupado com dólar por quê? Quanta gente que está vivendo isso, por quê? Porque é só desgraça. Coloca os teus olhos na palavra do Senhor.
Coloca os teus olhos na esperança que o Senhor tem, coloca os teus olhos na promessa, viva pela fé. A fé não fala das circunstâncias, a fé fala daquilo que virá, e a fé nos diz que o Senhor Jesus Cristo está vivo, que nós não dependemos de governos, nós não dependemos de política, nós estamos no reino de Deus, que é paz, que é justiça, que é alegria no Espírito Santo de Deus. Ele está conosco, e se o Senhor é por nós, alguém pode completar a frase? Creia no Senhor teu Deus e será salvo tu e a tua casa. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esta é a palavra que nós temos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Não temerá mal algum, porque o Senhor está com ele. Bota os teus olhos na palavra de Deus, coloca os teus olhos na verdade da palavra. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Se Ele nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Ele se chama Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É a Ele que servimos, é na palavra dEle que nós nos sustentamos. É assim que nos purificamos deste mundo corrompido, colocando a nossa esperança no Senhor. Uma outra virtude das crianças, eu vou acelerar, amém? Uma outra virtude das crianças é a capacidade que elas têm de reconciliação. Pergunta para o teu irmão, quer entrar no reino de Deus? Vai se reconciliar com quem você precisa. Permita as pessoas que se arrependeram, que pecaram contra você, se reconciliar com você. Porque essa é uma grande verdade. Tem gente que peca contra nós, que nos fere, que nos machuca e não está nem aí para os seus sentimentos, não está preocupado se você está bem, se você está mal. Essa pessoa você libera diante de Deus e vai viver a sua vida. O problema são pessoas que pecam contra a gente, que nos magoam, mas que se arrependem e tentam de alguma forma se reconciliar conosco, e a gente fecha a porta. Quando a gente olha para crianças, elas estão aqui todas brincando, daqui a pouco fecha o tempo ali, um momento, brigam por qualquer coisa, mas não permanecem brigadas. 5 minutos depois estão reconciliadas e vivendo a vida numa boa, como se nada tivesse acontecido. E é isso que eu e você precisamos aprender. Jesus, quando falou na oração do Pai Nosso, Ele falou 2 vezes sobre perdão. Ele disse: Pai, perdoa os meus pecados, assim como nós perdoamos os nossos inimigos. Ele ensinou, e no final Ele disse de novo: aquele que perdoar o seu irmão será perdoado, e aquele que não perdoar não será perdoado. Quando os discípulos perguntaram a Ele, quantas vezes nós devemos perdoar? Até 7, Jesus falou não, até 70 vezes 7. Ou seja, se o teu irmão pecar contra você, se as pessoas errarem com você, mas se arrependerem e pedirem perdão 490 vezes num dia, perdoa. Esta é a capacidade que nós vemos nas crianças. As crianças perdoam, se reconciliam. Esses dias eu estava vendo um vídeo que contava a história de um pai que foi no colégio do filho para receber o boletim. A professora ligou e ele ficou bravo porque era no meio da tarde, tinha que trabalhar, e ficou bravo com a professora, pensando quem ela pensava que fosse, porque tirar ele do meio do trabalho para poder ir até o colégio, como se ele não tivesse nada para fazer. E ele chegou lá, a professora chamou o nome do filho, ele foi, recebeu o boletim, e bravo, com a mente voltada a outras coisas, ele começou a olhar e viu só notas vermelhas. 5, 6, 5,5, 6. E ele ficou indignado, pensando: eu vim até aqui para ver isso. E a história diz que ele foi para casa. Quando ele chegou em casa, a criança veio no portão correndo: papai, papai. Ele olhou para a criança, tirou a cinta e disse: não tem papai, papai. Deu uma surra na criança. A criança foi para o quarto chorando. A mãe balançou a cabeça dizendo assim para o pai: por que você fez isso? Ele olhou para a mãe e disse: por acaso você acha que eu estou errado? Olha as notas desse menino.
Só nota vermelha. E aí a mãe olhou para o pai e disse: mas você não está prestando atenção, você não leu o que dizia o boletim, o que diz o boletim. O boletim estava escrito assim: nota que os filhos dão aos pais. Tempo que você passa com seu filho, 5. Tempo que você se dedica a brincar com seu filho, 6. E aí ele foi vendo e foi caindo sobre ele um remorso, e ele foi tomado por aquela vergonha, e ele não teve outra atitude, senão ir até o menino, ir até o filho. Quando ele chegou, a criança já estava dormindo, abriu os olhos ainda inchados de tanto chorar. Ele abraçou o filho e disse: filho, por favor, perdoa o pai. O pai não sabe por que fez isso, o pai quer te pedir perdão. A criança olhou para o pai com os olhos cheios de lágrima e disse: pai, eu te amo e eu te perdoo. Este é o coração de uma criança. Mesmo quando a gente erra, como pais, nós erramos muito com os nossos filhos. Quando nós buscamos a reconciliação, eles estão prontos para se reconciliar conosco. E eu e você devemos ser assim, se nós quisermos entrar no reino de Deus. Paulo escreveu a segunda carta no capítulo 5 de Coríntios. Ele disse: portanto, aquele que está em Cristo é nova criação, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E o verso continua dizendo: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo mediante Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O Senhor nos deu o ministério da reconciliação, e se nós quisermos entrar no reino de Deus, nós devemos estar dispostos à reconciliação com todos que querem se reconciliar conosco. Você está disposto a isso? Amém? Uma outra virtude da criança é a humildade. Criança, você olha para ela, são humildes, se misturam com todo mundo. Quando a gente olha um monte de criança aqui, a gente não vê diferença de classe social, a gente não sabe quem tem mais, quem tem menos. A gente até percebe, porque os pais é que gostam, né, de enfeitar mais as crianças, mas entre elas a gente não vê esse tipo de atitude, porque criança se mistura, criança dá acesso e é acessível, criança é humilde, e essa é a virtude que eu e você devemos ter. Jesus Cristo também falou: bem-aventurados os humildes, porque eles receberão e herdarão a terra. A terra é para aquele que se faz humilde como uma criança, o Senhor falou. E aí ele olhou para os discípulos e disse: aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Jesus falou que o reino de Deus, através de Paulo, cheio do Espírito Santo, Paulo escreveu: o reino de Deus é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Jesus, quando ensinou o Pai Nosso, ele disse: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Certa vez alguns fariseus perguntaram para Jesus: Jesus, como é que vai ser quando vier o reino de Deus? Ele disse: o reino de Deus não vem de uma forma visível, nem se dirá que ele está aqui ou que ele está lá, porque o reino de Deus está no meio, está dentro de vocês. O reino de Deus já chegou até nós, o reino de Deus já está conosco. Certa vez ele disse: não se preocupem quanto ao que comer, quanto ao que beber ou quanto ao que vestir. Os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas são acrescentadas. Sabe o que é o reino de Deus? É um presente. É o melhor presente que eu e você poderíamos ter recebido. Tudo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário foi para nos presentear com o reino de Deus nas nossas vidas. O reino de Deus está entre nós, o reino de Deus está conosco, o reino de Deus está na terra para eu e você tomarmos posse dele, entrarmos nele e vivermos a justiça, a paz, a alegria e tudo aquilo que de bênção há no reino de Deus. Agora eu e você, para entrarmos nele, precisamos receber ele como uma criança recebe um presente. E você já viu como é que uma criança recebe um presente? Às vezes a gente fala de reino de Deus, fala do sacrifício da cruz do Calvário, fala do que Jesus fez por nós, e o nosso coração não dá nem bola, a nossa mente vai longe. Agora uma criança, quando recebe um presente, como é que ela faz?
Essa semana eu estava me lembrando dos presentes que eu ganhei, dos melhores presentes que eu ganhei. Quando eu era criança tinha aquela propaganda, não esqueça a minha Calói. Alguém aqui dessa época? Não esqueça a minha Calói, era uma propaganda. E aí eu escrevia o bilhetinho, botava no quarto do pai, na geladeira, em todos os lugares tinha lá, cada coisa que eles abriam, não esqueça a minha Calói. E eles me convenceram que eu não ia ganhar a tal da Calói. E eu fiquei triste demais. E eles me enganaram direitinho. A mim e ao meu irmão, um dia a mãe mandou nós tomarmos banho, e escondeu, e tinha escondido as bicicletas e colocou na sala enquanto tomávamos banho. Quando saímos do banho para ir nos vestir, que passamos na sala, que vimos a bicicleta, nem roupa queríamos mais vestir. Me lembro até hoje da alegria, da felicidade que foi de ganhar a tal da Calói. O Pai não esqueceu da Calói. O Pai Celestial não esqueceu de você. Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O reino de Deus vem sobre nós. Receba o reino de Deus com alegria, com festa, com celebração. Receba o reino de Deus como uma criança e você vai entrar nele pelas portas da frente. Essa é a atitude que eu e você devemos ter. E por último, a Bíblia diz que Jesus Cristo recebeu as crianças em seus braços, impôs as suas mãos sobre as crianças e as abençoou. Porque é isso que acontece todas as vezes que eu e você chegamos até o Senhor. Todas as vezes que eu e você somos tocados por Ele, ou tocamos Ele, porque o Senhor Jesus não gosta só de tocar, Ele gosta também de ser tocado. Ele permitia que as pessoas tocassem nele. Ele permitia as pessoas chegarem mais próximas dele. Todas as vezes que eu e você tocamos ou somos tocados pelo Senhor, Ele nos impõe as suas mãos maravilhosas e poderosas e muda a nossa vida. Aquilo que está errado vai para o lugar. Aquilo que está perdido é encontrado. Aquilo que nos aprisiona é quebrado. O Senhor muda a nossa história quando eu e você tocamos ou somos tocados por Ele. Ele nos impõe as suas mãos e Ele nos abençoa. Essa noite é uma noite para você tocar o coração de Deus. É uma noite que você será tocado pela presença do Espírito Santo de Deus. É uma noite de festa, uma noite de celebração, uma noite de alegria, uma noite onde nós percebemos o Espírito Santo de Deus se movendo através da alegria e da liberdade. Mas é uma noite também de cura, de libertação, de restauração, de renovo para a sua vida e para a minha vida. Você vai sair daqui abençoado pelo Senhor. Você vai sair daqui com virtudes, com presença de Deus, com o Espírito Santo de Deus na sua vida. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu sei que o barulho atrapalha o entendimento da mensagem, atrapalha a compreensão, muitas vezes prejudica. Você que está nos visitando, habitualmente o nosso culto não é desse jeito. Não se escandalize. Hoje o dia é para elas, o dia é delas. Mas eu sei que aqui também tem pais, tem avós, tem irmãos, tem tios, tem adultos que precisam entender que devemos voltar a ser crianças. Em relação às coisas do mal, em relação à perversidade, mantermos o nosso coração puro, buscarmos a reconciliação, o nosso coração humilde, sabendo que o Senhor é por nós, o Senhor está conosco. Mas eu sei que muitos de vocês vieram aqui trazendo crianças, para que elas sejam tocadas pelo Senhor. Mas a verdade é que você também precisa do toque do Espírito Santo. A verdade é que você também precisa de um renovo de Deus. Você precisa receber do Senhor algo que te fortaleça, que te renove. Até para você ter força para instruir as crianças, os filhos. Para você ter força e condições de que, quem sabe, constituir uma família futuramente. Eu e você precisamos ter o toque do Espírito na nossa vida. Porque é Ele que nos fortalece. É Ele quem muda a nossa história.
Então eu quero orar com você que nessa noite está buscando se fortalecer no Senhor, está buscando um abraço do Senhor. A Bíblia diz que nós somos templo e santuário do Espírito Santo de Deus. Como as crianças estão aqui na frente, eu não vou chamar as pessoas para que venham à frente, mas eu quero desafiar a igreja a fazer algo. Como somos templo e santuário do Espírito Santo, muito do que o Senhor faz na vida das pessoas, faz através da nossa vida. Talvez quem esteja do teu lado aí nessa noite é alguém que esteja precisando de um abraço do Senhor, esteja precisando de um toque do Espírito Santo de Deus, e você pode ser um instrumento do Senhor nessa noite, para dar um abraço a essa pessoa e pôr as mãos sobre elas e abençoá-las, dizer: olha, que o Senhor esteja na sua vida, o Senhor é com você, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, que o Senhor te conceda graça, que o Senhor te traga libertação. Ore neste momento. Nós vamos fazer um momento de adoração, e enquanto o louvor adora, eu quero convidar a igreja a erguer um clamor, porque o Senhor está nesse lugar, o Espírito de Deus está neste lugar, Ele se move neste lugar, o reino de Deus está neste lugar. Que nós recebamos o reino de Deus com alegria, com festa, com um coração alegre, adorando ao Senhor, gratos ao Senhor, porque não há nada que motive mais o coração de Deus do que a gratidão dos seus filhos. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela vida que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, por todos os livramentos que o Senhor já nos deu. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia que nos alcançou hoje, por isso estamos em pé, estamos vivos. Obrigado, Senhor, porque chegamos nesse lugar nessa noite, porque o Teu Espírito Santo preparou essa noite para nós congregarmos, cultuarmos ao nome do Senhor Jesus Cristo. E não estamos aqui obrigados, não estamos aqui forçados. É um privilégio para nós, Senhor, nos reunirmos como igreja e declararmos que só o Senhor é Deus. Pai amado, a oração que eu faço, Senhor, é que todos que estão aqui neste lugar sejam abraçados pelo Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, nessa noite abrace, toque as crianças que aqui estão, mas toque também estes que trouxeram essas crianças para que elas fossem tocadas por Ti. Renova as forças, Senhor. Restaura aquele que está caído, Senhor. O Senhor nessa noite está aqui de braços abertos para receber você, que de todo o coração diz: eu me entrego a Ti, Senhor. Eu entrego a minha vida ao Senhor. E a igreja não está aqui para te impedir, para te repreender, mas está aqui para te fortalecer, te auxiliar, te ajudar a chegar mais próximo e cada vez mais perto do Senhor Jesus. Seja igreja na vida de alguém, seja igreja na vida desse que está do teu lado. Enquanto o louvor adora, erga um clamor neste lugar. Vamos erguer as nossas vozes em oração ao Senhor. Aleluia. É o Teu nome, Teu reino, buscamos Tua vontade seja feita na terra como é no céu.
entrar no coração da tua igreja. Faça a tua vontade, Senhor. Estabeleça o teu querer, Senhor. Pai nosso, Aleluia. do céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. 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 Deixa o céu Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Glória a Deus. Deixa o teu céu sobre nós, Senhor. Deixa o céu Glória a Deus. descer. Agora na 106 FM, mensagens gravadas dos cultos do CI. Ministério Evangelismo Sem Fronteiras. Na Heitor Liberato 1326, Itajaí. Na 106 FM Gospel.